Vai começar com o check-in? Se quiser. Eu tô sentindo um centramento, ia ser bom para mim. Aham. Então, eu vou conduzir então o centramento, você quer? Pode ser? Massa, pode ser. Eu tô Ai, que delícia. Vem pra cá. Fazer esse alçando. assim. Ok, então eu vou conduzir um centramento para a gente iniciar nosso trabalho. Pedir para sentar o máximo possível, ou pelo menos sentir. À tarde não quero te atrapalhar nos teus afazeres aí. O importante, se não puder sentar, é sentir essa conexão com a terra, através dos seus pés, apoiados no chão, da forma como você puder. E desse lugar conectado com os pés no chão, a gente vai trazer nossa consciência para um lugar logo abaixo do umbigo, que é nosso centro físico e também o lugar do nosso centro energético. É o centro de equilíbrio do nosso corpo físico e também o lugar central do nosso corpo energético. E o centro energético ele é uma esfera de uns 10 centímetros de diâmetro, mais ou menos, e vou convidar gentilmente para a gente trazer nossa atenção para esse lugar abaixo do umbigo, essa consciência, a atenção do que aonde a gente estava antes de vir por esse momento, a atenção do que vai acontecer depois que a gente sair desse encontro, ou com alguma pessoa com quem a gente estava interagindo durante o dia hoje. E a gente vai trazendo essas atenções para o nosso para o nosso corpo energético, para o centro do nosso corpo energético, sentindo esse, esse centro, esse calor. E do centro energético dessa esfera sai um cordão de ancoramento. O cordão tem a espessura do nosso pulso, do nosso punho. E ele sai do nosso corpo energético, passa pelo nosso corpo físico, se encontra com a terra e vai até o centro de Gaia, como uma raiz que vai buscar alimento com o centro de Gaia, o centro da mãe, e recebe de Gaia essa nutrição, essa força, essa vitalidade, essa segurança, essa estrutura. E a gente recebe de Gaia através do nosso cordão de ancoramento que vai para o nosso centro energético. Eu vou contar até 3 e cada um estala seus dedos num clicker e diz a cor do seu cordão de ancoragem. 1, 2, 3. O meu é amarelo. Azul e amarelo. Conectada com o cordão de ancoramento, a gente vai construir nossa bolha de espaço pessoal, uma bolha de proteção. Ela é totalmente transparente, não impede a nossa visão com o mundo, mas ela nos protege e faz com que dentro do nosso espaço pessoal tenha a nossa energia. E dentro da nossa bolha de espaço pessoal está repleto da nossa energia e somente da nossa energia. E essa bolha, ela envolve todo o nosso corpo. Eu vou contar até 3, instalar o clicker e cada uma de nós faz essa bolha de espaço pessoal. 1, 2, 3. E desse lugar, ancorada com Gaia, sentindo o nosso cordão de ancoramento, dentro da nossa bolha de espaço pessoal. A gente respira nesse lugar, ancorando essa percepção, presentes no aqui e agora. E ao redor de nós, dentro desse espaço virtual, a gente cria um cubo dourado de proteção, de união, de integridade, de clareza, de evolução. Contar até 3, estalar os dedos, e a gente cria esse cubo dourado ao nosso redor.
Um, dois, três. Respirando profundamente nesse lugar. Quando sentir pronto, pode abrir os olhos, aqui e agora. Boa noite a todas, a todos que virem esse vídeo depois também. Boa noite. Vou abrir espaço para um check-in, para a gente contar um pouco como é que cada uma de nós está chegando. E aí eu faço até um convite, antes desse check-in, para a gente trazer consciência de dois propósitos do check-in. Primeiro, para a gente realmente trazer nossas partes para cá, e poder deixar o que ficou. E também para cada uma de nós saber em que momento que está a outra, né? E saber como que é essa qualidade em que a gente chega aqui agora. Ok? Alguém quer começar? Eu posso começar, eu quero começar. Pode falar. Eu tive um dia bem tranquilo hoje, assim, não é tranquilo de foi calmo, não é isso, mas foi assim, tudo foi fluindo e agora, já muito pertinho desta hora, eu estava com fome e aí fui comer uma bela crepioca com mel e canela e meu filho começou a querer comer a minha comida e queria só a mamãe, queria o meu colo e eu já estava assim a chegar ao meu limite. E assim, e eu disse ao Mateus, entreguei, eu vim para aqui, para a sala, e estou ouvindo ele, mamãe, mamãe, mamãe. Então, assim, tem uma parte minha que sabe que ele está bem, né? Ele está chamando mamãe, mamãe, mas assim, está lá com o pai, então não há nada, não é nada que o pai não possa dar. Mas há uma parte minha que não, parece que não consegue ignorar que ele está chamando mamãe e eu estou aqui, né? Então, e isso me leva a esses dilemas que muitas vezes acontecem e hoje está real, né? Assim, está no aqui e no agora, por isso é que eu estou trazendo o check-in, que é isso, assim, qual é o limiar, o meu limite, né? Porque eu parece que eu fiquei num fosso, cansaço mesmo, dá umas costas, estou com fome, eu fiquei o dia todo com ele, ele está muito mandante em termos de mamar por causa dos dentes, enfim, eu estou assim, a querer 1h30 que é um espaço para mim e ainda assim é sobre a maternidade, né? Então, estou assim a tentar me descolar dessa coisa de ele estar chamando mamãe, mamãe, mamãe e eu sei que ele está bem e ao mesmo tempo dizer, olha, este é um espaço que eu quero ter para mim. Então, estou chegando nesse dilema interno e estou trazendo até para, sabes, para tirar um pouco a carga, né? Porque é isso, daqui a pouco ele está brincando e vai estar bem. E se ele tiver realmente mamãe, a qualquer momento eu vou lá e não estou longe, né? Não é assim que eu estou chegando. Ah, obrigada. Pode falar? Tá. Eu estou chegando... Nossa, faz muito tempo que eu quero participar e as coisas acontecem de um jeito que nunca aconteceu. Coloquei na agenda 1000 vezes, nunca rolou e tal. Eu nem lembrava mais do grupo. E aí eu cheguei em casa, assim, e aí eu vi a mensagem e falei, nossa, é hoje. E aí eu entrei, e aí na hora que vocês fizeram esse check-in, né, essa chegada, assim, eu senti muito forte. E aí pensando no dia, pensando no que está acontecendo assim na minha vida, na minha relação com meu filho, enfim, e como eu tenho me relacionado mesmo com a maternidade e tal, faz muito sentido. É como se eu tô caindo aqui de paraquedas, mas é como se fizesse muito sentido, sabe? E aí, não sei, eu só pensei, nossa, as coisas estão muito certas até quando elas parecem muito erradas, assim. Eu tenho refletido bastante quanto
a maternidade tem sido bastante desafiadora, assim, em vários sentidos, né? E essas coisas, assim, do quanto... da onde vem o que eu oferto, sabe? E do quanto, às vezes, eu só quero, sei lá, meio solucionar o problema. Meu filho está com quase 4 anos e ele tem tido alguns comportamentos que, para mim, são muito desafiadores, né? E aí eu percebo que quando eu falo com ele mais dura, ele dá uma risadinha, ele faz um... E aí eu me sinto ridícula quando ele faz isso. Porque eu penso, nossa, tipo, ele tem quase 4 anos e eu tô falando, não, eu tô falando sério. Aí ele faz... Eu penso, meu Deus! Enfim, é isso. E aí eu tô caindo aqui de paraquedas, mas tô bem feliz de estar aqui e agradeço vocês aí. Só desse comecinho já valeu. E daqui a pouco, a qualquer momento ele vai chegar aqui. Então, é isso. Obrigada, Tati. Posso falar? Eu vou falar. Quero falar também que eu fiz, né, ontem, já comecei um processo, né, de desescolarização do meu filho, e é um processo. Ele saiu da escola em abril e ele ainda não está desescolarizado, porque está dentro dele, assim como está dentro de mim, dentro do pai dele, né? Nós não estamos juntos, mas a gente tá parceiro nessa empreitada aí. E aí eu estou estudando para poder aprender a desaprender. E hoje eu terminei de assistir um vídeo que eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou pôr no grupo esse vídeo. E aí eu fiquei com medo, eu senti medo de postar esse vídeo no grupo. E aí vieram várias histórias na minha cabeça, do tipo, poxa, eu vou influenciar as pessoas, ou estou levantando uma bandeira que é minha, não necessariamente do outro, e o que que as pessoas vão pensar? E cada um escolhe seu caminho, quem quiser pergunta, e aí eu passo, e... nossa. E ao mesmo tempo o vídeo foi incrível para mim, porque a pessoa que está lá falou, me representou 100% assim, do que eu penso a respeito da escola. E eu me senti fortalecida quando eu vi alguém falando exatamente o que eu penso, alguém que fez esse caminho há alguns anos atrás. E aí eu falei, nossa, eu não estou sozinha, eu não estou louca. É... E aí dá vontade de sair gritando pelo mundo, gente, eu não estou louca, é vocês que estão, sabe? E eu estou muito, muito mexida com esse lugar que eu estou de eu não estou louca, é o resto do mundo que está. Não que essa seja uma frase verdadeira, enfim, mas é como eu estou hoje. Essa frase representa o que eu estou sentindo hoje. E aí dá uma vontade de sair gritando pelo mundo, acordando todo mundo, dando uma de salvadora, assim. Porque não é só sobre o meu filho, nem só sobre o seu filho, né? Mas é sobre a sociedade, é sobre o mundo. Eu tiro meu filho da escola, mas ele está dentro dessa sociedade. Ele está nesse mundo que está escolarizado. Então, eu chego com essa intensidade de sentimentos. Ai, nossa, é intenso aqui dentro. Obrigada. Obrigada, Priscila. Acho que sobrou eu, né? Bem, eu confesso que eu tenho certa dificuldade de, de explicar, né, o meu momento, sem ser uma coisa com uma extensão, sei lá, muito grande. Então, eu acho que eu vou fazer, assim, umas pinceladas diante de coisas que eu ouvi de vocês e que eu senti que também me representavam, né? De alguma forma, né?
quando a Joana começou falando sobre essa questão da gente ter o nosso limite e a demanda da nossa criança, enfim, e existem as duas coisas ali, né? O nosso limite, a demanda da nossa criança, e eu sinto que a maternidade faz uma coisa muito esquisita com as mulheres, porque assim, você engravida, você pare, os primeiros meses de vida do bebê, é tudo sobre você extrapolar os seus limites, sabe? Você é, assim, empurrada a extrapolar o seu limite. E é aquilo, enfim, podem não te dizer diretamente, mas é absolutamente sobre você extrapolar o seu limite o tempo todo. E aí, em algum momento, em geral, quando a criança deixa de ser um bebê e se torna uma criancinha, né? Aí as pessoas começam a falar, não, mas tem o seu limite, e é importante você se conectar com o seu limite para ensinar a criança que o ser humano tem um limite. E enfim, e às vezes eu fico realmente me perguntando, né? E como que a gente faz, assim, essa migração da nossa cabeça, assim, de um modo que a gente estava antes completamente extrapole o seu limite e agora, né? Ah, não, agora o seu limite é importante, você tem que conhecê-lo, você tem que nomeá-lo, você tem que comunicá-lo. Eu acho muito difícil. Eu tenho muita dificuldade com isso também. Levo isso muito para terapia, sobre... A terapeuta até nomeia, assim, né, um negócio meio forte, que ela chama de autossacrifício. Ela fala que, às vezes, eu sou tão apegada aos meus princípios que eu me encaminho para o autossacrifício e que eu não posso fazer isso. Então, assim, eu me identifiquei bastante quando a Joana falou. E, gente, eu me identifiquei muito, assim, com coisas de cada uma de vocês, né? E a Tati estava falando das questões do filho dela, de 4 anos, eu tenho um de 5 anos, e o meu filho também, assim, tem comportamentos muito desafiadores, né? Eu acho que parece ser comum das crianças nessa faixa etária, mas o outro ele tem uma intensidade emocional, assim, bem exacerbada, a ponto da gente, às vezes, até achar que tem uma patologia ali, né? Porque, enfim, assim, parece que é um gatilho nele você tentar controlá-lo, mandar nele, sabe? Quando ele sente que você está querendo se impor sobre ele, vira um gatilho que aí ele não vai fazer o que você quer de jeito nenhum. E aí você vai ficar lá numa queda de braço que não vai levar a lugar nenhum. E às vezes eu me vejo em situações assim muito desesperadoras, sabe? Parece que o mundo paralisa e eu não consigo sair do lugar, não consigo seguir a vida, porque eu estou ali paralisada, sei lá, porque o meu filho não quer, não sei, parar e jantar, ou escovar o dente, ou tomar banho, enfim, inúmeras coisas, né? E quando a Priscila falou do mundo está louco, aí também, assim, super me tocou num lugar, e por uma razão que dessa vez não tem nada a ver sobre maternidade, vai ser um assunto novo para vocês, mas eu passo por um drama há 9 meses, em que a minha mãe foi internada compulsoriamente numa clínica psiquiátrica no contexto de um processo feito pelo condomínio onde ela morava. E eu tento tirar ela lá de todas as formas e eu não consigo. E recentemente eu me dei conta de que eu estava mal orientada juridicamente, sabe? Estava com uma advogada que era um amor de pessoa, mas que era assim uma advogada de família, de inventário, coisa do gênero. Não entendia assim nada de luta antimanicomial, de coisas afins. E aí eu tô assim nesse momento conseguindo me reorientar, né? Porque eu fui buscar contatos das pessoas da luta antimanicomial e aí, enfim, eu comecei a ser melhor orientada, chegaram indicações de advogado, estou trocando por um advogado, em que agora, assim, eu tenho um pouco mais de esperança, mas ainda assim, muita incerteza e muita chance de derrota, sabe? E eu me sinto muito revoltada, sabe? Com o mundo, com a sociedade, né? Assim, como que
e que essa lógica é tão forte de que as pessoas que têm um transtorno psiquiátrico têm que ficar presas para não incomodar ninguém, sabe? A despeito da lei, a despeito dos direitos humanos, e como pode ser tão difícil você ter que lutar contra isso, sendo que era para ser uma garantia para qualquer pessoa, né? E aí eu me sinto muito assim, né? Gente, assim, eu acho que eu tô ficando louca. Não é possível, eu acho que eu tô ficando louca, assim, essa situação tá me enlouquecendo. Não é possível que o que é tão óbvio para mim seja, assim, uma coisa que eu tenho que lutar tanto para minha mãe ter direito e para as pessoas reconhecerem isso, sabe? Então eu tô muito nesse lugar também de será que eu tô louca? Não, é o mundo que tá todo errado. Então, bom, era isso. Pinceladas aí do meu momento, né? Tem o meu momento mãe, esse meu momento filha da minha mãe, que está passando por isso, e eu estou tentando protegê-la da sociedade, basicamente. É nesse momento que eu venho para o nosso encontro, com muita gratidão pela existência desse espaço, desse grupo. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thais. Harise tá. Oi, Harise, boa noite. Você entrou agora? Tá dirigindo, né? Você quer fazer um check-in? Quer falar mais tarde? Como é que você tá aí? É a hora de pegar ele, né? Então aí da escola, infelizmente não consigo, mas eu tô assistindo todos assim depois. Tô aqui, né, muito mobilizada, porque é isso, a sociedade tá muito intenso mesmo, né? Acho que tá todo mundo por um fio, parece, né? E cada vez isso está mais forte, mais claro, né? E esse negócio de, meu filho tem um comportamento e pode ser uma patologia, pode ter um diagnóstico por trás. Eu vejo muitas mães é, se ocupando, né, dessa preocupação, assim. Então, quer dizer, ou a gente está com muita informação, ou a gente realmente não está sabendo lidar, sabe? Eu não sei, é uma coisa muito forte, né? É isso, só aqui acolhendo a colega aí, né? Dizendo que estou vendo ela, estou vendo vocês, e que a gente tem que ir seguindo uma construção aí, né? É isso aí. Uma nova construção, né? Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Sabe que eu estava ouvindo, né, a gente, e ficou uma frase martelando aqui na minha cabeça quando fala assim, puxa, porque o peso de ser mãe, a pressão de ser mãe, porque o que a maternidade nos imputa, né, o sacrifício de ser mãe. E por conta do contexto meu de hoje, eu comecei a falar assim, não, eu acho que a frase talvez não seja essa. Porque dá a impressão de que o problema é ser mãe. Mas o problema não é ser mãe, o problema é a sociedade, né? O que ela faz com a mãe e que nos obriga a sentir essa pressão. Então não é a maternidade que nos coloca a pressão, não é a ser mãe que tem sacrifício, é ser mãe nesse mundo que está aí. E o quanto, ao a gente verbalizar isso dessa forma, a gente não está deixando de enxergar onde tem que enxergar, sabe? Olhar para onde tem que olhar. Porque a gente está colocando de novo a culpa na gente, no fato de ser mãe. Puxa, eu ainda escolhi ser mãe, olha que coisa. E eu não estou aguentando ser mãe e fico culpada de não aguentar ser mãe. E não é a gente, não é a gente, não é a mãe, não é. A gente só sente essa pressão por conta do mundo do jeito que tá, que não deveria estar assim. Tá difícil ser mãe nesse mundo. Tá difícil ser mãe nesse mundo. A gente tá sendo mártires, talvez, por escolher ser mãe nesse mundo. O problema não é ser mãe. Então,
Enfim, talvez eu tô com essa pergunta assim de quando eu tiver esse impulso de falar assim, poxa, é difícil ser mãe, não, o que que eu precisaria que tivesse acontecendo agora para poder ser a mãe que eu quero ser? Que tipo de apoio que está me faltando agora? Que tipo de estrutura, que tipo de tempo, de qualidade eu queria ter agora para poder ser a mãe que eu quero ser? Obrigada, Priscila. Acho que essa pergunta é uma grande pergunta. E estava a ouvir e vem uma distinção que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, e até hoje, quando eu ouço essa palavra, eu já olho para ela de outra maneira, né? Um sacrifício é um sacro ofício, não é? E se a gente... vem daí essa palavra, não é? Hum. Estava aqui lendo a Tatiana. Essa semana me veio uma coisa de eu não ser mãe. Depois, se você quiser falar mais, Tatiana, só terminar aqui. E esse sacro ofício, não é? Que a gente transforma as coisas num sacrifício, como se fosse um peso, e ele pode não ser pesado, ele pode ser realmente visto como um sacro ofício. E isso é sagrado. Sacro vem de sagrado e não é religioso, não é? É sagrado, é. O que nós estamos aqui a fazer é muito grandioso, é muito sagrado, é muito importante. Não, nós viemos de uma mãe, né? Todos nós viemos de uma mãe. Então, é isso, não é ser mãe que é pesado, isso é natural. Ser mãe é natural, nós todos viemos de uma mãe. O que é pesado é a forma como a gente está vivendo hoje. E isso aí, quando às vezes a gente está muito desesperado, talvez um pequeno gesto pode mudar as coisas. E aí vou só trazer uma coisa que também, né, surgiu aqui e acho que pode ser muito inspirador. Eu e o Mateus conversamos muito, assim. Ele pergunta muitas vezes, mas como é que seria o teu dia ideal? Né? E eu dizia, olha, eu queria trabalhar, mas queria estar com o meu filho perto, eu não queria estar com ele longe. E lá, ele já falou várias vezes de um cowork, né? Um espaço de trabalho, mas que o meu filho estivesse perto. E existe isso, acho que já existe isso em São Paulo, enfim. Deve existir até aqui no Rio, não sei, mas eu não conheço. E aí, a gente já conversou muitas vezes e ele disse, eu gostava de fazer isso lá na FRJ, que é onde ele dá aulas. E eu já disse isso várias vezes, até que eu comecei a botar pilha nisso. Assim, eu disse assim, então tá, bora lá então, vamos testar, porque o meu filho agora tem, eu não conheço essa casa Serenita, tenho que ir procurar. E eu encontrei uma educadora, né, que vem cá umas 2 vezes por semana à tarde, fica umas horas com o João Salvador, ela fica aqui em casa, então eu estou perto, né, é uma espécie de cowork, só que eu fico isolada, né, eu fico muito em casa, e isso me tem trazido muita solidão, então eu estou muito no movimento agora de ir para fora, não importa para onde, mas vou para fora, para não ficar assim na minha bolha, né? E aí, às vezes, eu vou para a UFRJ e fico lá e tudo, só que eu fico lá com o João Salvador, né? Então é mais ou menos mudar de lugar, mas eu continuo na mesma atenção, presença com ele, que também acaba ficando às vezes desgastante, que foi, por exemplo, o caso de hoje. Mas já é melhor do que às vezes ficar aqui sozinha. Mas o que eu queria trazer é, no meio disto, o Mateus decidiu mandar um e-mail lá para o pessoal da universidade, eu não sei a dimensão da universidade que ele mandou, mas acho que foi para muita gente. Ele mandou um e-mail a dizer assim, cowork parental, quem topa? E aí mandou um e-mail a dizer que estava querendo fazer esse experimento, que tinha um filho, né, de 1 ano e 8 meses, e queria fazer um experimento, sei lá, de uma vez por semana ou mais, enfim, e que queria saber quem é que estava animando nisso. E até agora ele mandou, foi há uns 2 dias, eu acho, ele já recebeu umas 9 respostas.
E de tudo um pouco. Houve pessoas só entusiastas com a ideia. Acho que uma pessoa que disse que há 40 anos que estava querendo fazer isso, a tentar isso dentro da universidade. Então, assim, há uns loucos espalhados por aí, já, já há mais tempo que nós, né? E houve várias pessoas, assim, com idades diferentes a dizer que topava, e houve homens, mulheres, assim, não houve de tudo um pouco, e é isso, assim, uma grande aventura está prestes a começar com um movimento que é mandar um e-mail. Então, às vezes, assim, estou trazendo isso, porque às vezes a gente fica nesta coisa, está tudo muito louco, está pesado, a gente fica num lugar que é também válido, né? A gente às vezes está triste, está com raiva, e só que são coisas diferentes, né? Se eu estou triste, eu fico meio parada, mas se eu fico com raiva, em vez de ficar numa raiva de sentimento que eu vi, que eu tenho, que eu carrego muito em relação à maternidade, eu posso direcionar a minha raiva para construir o que eu quero que seja. E não vai ser do dia para a noite, né? Então, tirar as expectativas que eu vou ter isso amanhã. Não é amanhã. Estamos a falar de coisas muito grandes, mas pôr energia numa coisa que eu estou vendo me traz um propósito, né? E isso me traz uma vontade de pôr energia no mundo que está louco, mas na transformação. Né? Numa energia, olha, está louco, mas eu tenho poder de fazer alguma coisa, né, no meio dessa loucura toda. E eu sou ainda mais louca. Eu digo assim, eu sou ainda mais louca porque eu vou aos limites das caixas das pessoas e vou fazer alguma coisa muito que as pessoas nem estão à espera. Eu estou trazendo isso um pouco como inspiração também, né? Assim, para trazer, não para salvar ninguém, porque cada um de nós sabe os lugares difíceis onde está, mas também para dizer, olha, às vezes não estamos sozinhos, só precisamos encontrar os nossos parceiros, partners in crime, né? Como há uma música aí. É os nossos parceiros que estão dispostos a caminhar coisas que ainda não foram caminhadas. É isso. Se a Tati tá dando comida para o filho, vou ler o que ela trouxe aqui, que é uma loucura, gente. Ela falou assim: essa semana me veio uma coisa de que eu não sei ser mãe, que é uma loucura a gente não saber ser a própria natureza, como se precisasse aprender tudo. É muita escolaridade, né? Eu quero trazer um trecho do livro. Se vocês topam passar para essa parte, topa alguma resistência? Posso ler? Aqui. E eu fiquei escolhendo aqui, né, o trecho, e aí esse me chamou muita atenção. Eu falei, bom, é sobre isso, então, esse momento, tá? Eu vou ler aqui. Que, na verdade, é o primeiro capítulo, né? Eu fiquei em dúvida entre esse ou o prefácio que a Ana escreveu, mas, no fim, esse primeiro me chamou mais atenção. Ele fala assim: para onde foram todas as mães? No passado, todos tinham uma mãe. Eles não apenas nasciam de uma mãe, mas tinham uma mãe que cuidava deles depois que nasciam. As mães, então, eram especialmente importantes para os bebês, uma vez que eles não conseguiriam viver a não ser que suas mães os cuidassem. No início, um bebê não sabia disso, mas, mas o que ele sabia, ou mais precisamente sentia, era que a mãe era aconchego, conforto, plenitude e completude. Conforme o bebê se tornava uma criança, a mãe ia sendo associada ao que era bom e ao que era certo. A mãe era boa, era bom estar com a mãe. Algo parecia estar errado se a mãe não estivesse lá. Mas naquele tempo a mãe sempre estava lá. Os bebês eram amamentados toda vez que choravam. Suas mães os tinham constantemente no colo e à noite eles dormiam junto de suas mães. As mães também levavam seus bebês com elas onde quer que fossem, para se banhar no rio, lago ou riacho, para coletar comida e prepará-la, ou para visitar amigos. A mãe sempre estava lá
porque seu bebê estava com ela enquanto ela trabalhava, comia, brincava e até mesmo quando fazia amor. E as mães não se importavam de que seus bebês estivessem lá, sempre lá. Elas se importariam se os seus bebês não importavam de serem mães. Ser mãe era bom. O sentimento daquilo era bom e todo mundo achava que aquilo era bom. E realmente era. Vou só repetir isso. O sentimento daquilo era bom e todo mundo achava que aquilo era bom. E realmente era. Bom para as mães, para os bebês e para todos. Tudo que eu disse até agora foi verdade há muito, muito tempo atrás, quando os seres humanos, como todos os outros animais, viviam no mundo natural. Os humanos, antes de terem criado seu próprio mundo artificial, eram parte da natureza. Eles não eram separados dela como são agora. Sendo parte da natureza, as mães cuidavam de seus bebês do jeito que era natural aos humanos. Elas davam de mamar aos seus bebês por muitos anos. Os bebês cresciam fortes com o leite de suas mães e as mães se orgulhavam de poderem produzir leite para os seus bebês, além de terem bebês saudáveis. Uma outra coisa acontecia em virtude das mães os amamentarem por tanto tempo. À medida que cresciam, os bebês sabiam que havia alguém ali para eles, alguém que se importava com eles e que queria vê-los felizes e contentes. Todas as crianças cresciam sentindo que estavam a salvo e protegidas, e certas de que sempre haveria alguém a quem recorrer se estivessem assustadas, inseguras, com problemas ou apenas precisando de conforto. Elas sabiam que não estavam isoladas no mundo. Eu queria dar uma pausa, sentir um pouco isso, porque a primeira coisa que me vem quando leio, quando li, quando leio de novo, é que cadê essa mãe, né? Cadê essa mãe? Cadê essa mãe aqui dentro? Né? Que não tem esse peso da criança estar por perto, que não tem essa separação. Cadê essa mãe aqui, né? E aí, lógico, vem um pouco de culpa, de cobrança, né, com essa fala. E, e aí, eu queria trazer uma história que está nesse vídeo que eu vou postar no grupo, apesar do medo, e por causa do medo. Eu vou postar esse vídeo no grupo. E essa pessoa que é entrevistada no grupo, o Dirceu, ele fez uma analogia, né? Se a gente olha os pássaros, eles estão cuidando dos filhos lá no ninho. E eles fazem de tudo por esses bebezinhos, né? Fazem de tudo, trabalham pra caramba para dar alimento, para proteger, eles brigam contra os pássaros, eles trabalham do dia a dia, o tempo todo, para fornecer alimento, fornecer proteção, fornecer segurança, calor. E quando estão prontos, saem do ninho. Acabou. E quando ele tirou os filhos da escola, perguntaram para ele assim: poxa, mas você vai criar seus filhos numa bolha, apartado da sociedade. Ele falou: não, eu vou criar meus filhos no ninho, para quando eles estiverem prontos poder sair. Isso me lembra muito essa parte do livro onde ele fala assim que, essa última parte, de que as crianças estavam lá com a mãe o tempo todo. O tempo todo. E quem lê o livro sabe que ele vai desenrolando essa história, falando o quanto foi invertido isso, no sentido, não, isso cria seres humanos fracos e dependentes e, e, e mimados, se você dá toda essa proteção para a criança. E nos convenceram disso. E aí tudo inverteu. E a gente joga a criança, delega para fora do ninho, numa instituição com um estranho, porque tem um diploma validado pela sociedade, de que aquele ser humano sabe cuidar do seu filho melhor que você.
esse estranho, sabe cuidar do seu filho melhor que você? Que conhece melhor sobre o filho do que você? Eu quando ouço essa parte do livro, tem uma parte de mim que sente muita alegria. E eu estou assim a tentar entender. Tem uma parte minha que é uma alegria bem gremlin ou caixa, não sei bem, que é assim, não, eu estou fazendo tudo certo, sabes? Não, eu estou a imitar aquelas mães do antigamente. Mas, e eu sei que essa parte, na verdade, não está a trazer a verdadeira alegria, né? Porque a verdadeira alegria é de eu realmente estar com o meu filho, e eu curto estar com o meu filho. E tem uma coisa assim, que eu acho que aí tem a ver com a cultura moderna e com o momento em que nós vivemos hoje, que não é o antigamente, né? Porque antigamente realmente a vida era bem mais simples do que hoje é. Eu sinto assim, eu estou muito tempo com o meu filho, né? Eu gosto muito de estar com ele, eu gosto de o ver crescer, eu gosto de o ver descobrir, eu gosto de estar tipo parceira com ele na descoberta, ou gosto de dar de mamar, mas tem o meu limite também, né? Porque eu não vivo num lugar onde tem tudo, eu tenho que fazer mil coisas que uma rede faria por mim que eu não tenho, né? Então há assim um limiar assim, há um lugar em que eu estou limite. Então, nesse limite, eu sinto que é muito positivo para mim saber onde é que ele está, para eu ir fazer o meu autocuidado e não de um lugar. Não é um autocuidado tipo, tenho um sintoma e agora vou resolver com uma massagem. Não é isso, mas um lugar de eu saber me nutrir, nutrir a minha alma. Porque eu noto quando eu estou desnutrida, eu não consigo nutrir um outro ser se eu estiver desnutrida. Né? E essa desnutrição tem vários lugares, não é só comida física, tem outras coisas, né, que a minha alma deseja, né? E eu falo muito, eu estou estudando um pouco o meu mapa astral, e eu tenho muita coisa na casa 10 que é o lugar do propósito, né? O lugar da missão, da vida, da responsabilidade, do trabalho. Então, assim, eu tenho uma parte muito forte que precisa ser nutrida, que não necessariamente pode ser junto com o meu filho, mas não necessariamente todo o tempo. E aí eu estava vendo isso, como nos últimos tempos eu tenho estado mais consciente como me nutrir nesse lugar, como tudo se equilibrou aqui em casa. E essa mãe, eu falo de mim enquanto mãe, ser esse pilar, não é? Porque sem dúvida é o grande aconchego do meu filho, o meu marido também é, mas no limite sou eu mesmo que ele realmente precisa. Se eu estiver bem, ele vai estar bem. Se eu não estou bem, ele não está bem. E isso foi um momento de virada na minha vida na maternidade, né? Assim, de saber, às vezes, me ausentar para eu poder estar bem para ele. Que é um pouco, que não é como o livro fala, porque nós não vivemos, eu não vivo da mesma maneira como essas mães antigamente. E eu acho que essa é a chavinha que mudou agora quando eu leio o livro, que é me perguntar, ok, o antigamente era maravilhoso e eu quem dera ser essa mãe e ter tido essa mãe, mas o mundo já não é isto, então como é que eu faço? E então é aí a minha busca, né? Aí são os meus experimentos, aí é aí que eu estou, assim, olha, nesta vida louca, né, que a gente trouxe, como é que eu faço, como é que eu posso ser essa mãe de verdade sem ir para o lugar da caixa, de agora eu fiz bem, sabes? Ou agora eu fiz mal, né? Mas desse lugar mais verdadeiro e autêntico. É isso. Meninas, quando eu li, quando eu ouço essa parte dele também, eu fico assim, né, achando, enfim, lindo, mas ao mesmo tempo olhando para mim, pensando assim, gente,
Mas então, aí eu lembro, por exemplo, do meu puerpério, né? Aí eu pensei, gente, mas então, o que que acontecia? Será que eu era uma pessoa meio inapta? Porque eu lembro, assim, que a minha angústia era justamente não conseguir, sabe, assim, não conseguir preparar uma comida para eu comer, sabe? Não conseguir fazer as coisas que precisavam ser feitas. Porque a sensação que eu tinha é que o grande desafio não era cuidar da criança, né? Enfim, o grande desafio era você fazer as outras coisas da vida que meio que precisavam acontecer de algum jeito, né? Eu não tinha essa habilidade toda, eu não era capaz de tomar banho com meu filho, por exemplo. Eu lembro que eu precisava da ajuda do meu marido para fazer isso por muito tempo. Aí eu fico pensando, eu não sei o que que aconteceu, eu não sei se eu era menos habilidosa, se nesse estado de natureza talvez a gente tivesse mais habilidade, né, para ir à luta e dar um jeito mais pragmático de conseguir fazer o que tinha que ser feito, né? Eu acho que era outro estilo também, assim, a exigência era menor. Por exemplo, eu em casa, eu lembro que me angustiava muito pensar que, nossa, mas tem coisa bagunçada, tem coisa que tem que ser arrumada, e as próximas refeições, e a lavagem de roupa, sabe? Essa carga mental, essas coisas que a gente fica pensando, que no estado de natureza, a gente, ao menos, estaria livre disso, né, gente? A gente não ia ter nenhuma dessas preocupações. E, e aí eu fico me perguntando, assim, se eu acho que parte de ser mais difícil para a gente é isso, né? Que a gente não está nesse estado de natureza, a gente sente outras necessidades que eu acho que uma mulher, mãe no estado de natureza não sentiria. E talvez mais forte do que isso, eu acho que talvez o que mais assim assole a gente seja o julgamento, né? Eu vejo isso cada vez mais, ainda mais agora, mãe de uma criança de 5 anos, como a gente, assim, vive o tempo todo com essa corda no pescoço do julgamento social, né? Assim, do conseguir dar conta, do conseguir... É isso, né? Cuidar bem do seu filho e também cuidar bem do seu casamento, cuidar bem da sua casa, cuidar bem da sua carreira, né? E aí, quando a criança deixa de ser um bebê e já vira mais uma criança, você parece ser muito, assim, responsabilizado pelo comportamento da criança, né? Como se achassem que as mães têm um controle ali integral sobre o comportamento do filho, enfim. E eu acho que o que mais assola a gente, provavelmente, é essa parte do julgamento, e que é uma parte, assim, do machismo, né? Eu ia falar isso naquele momento de dizer o meu momento, mas como eu me senti agora, mas acabou escapando, assim. Mas eu estou num momento muito forte também, assim, de me dar conta de que as relações homem-mulher parece que, assim, intrinsecamente vão ser desiguais, sabe? Intrinsecamente seremos oprimidas, julgadas, massacradas, e a gente sempre vai se sentir errada. Aquela fala da Tati, né? Ai, que eu tô achando que eu não sei ser mãe, que eu faço tudo errado. Não é a gente que está achando isso, é porque de alguma forma a gente está sim recebendo essas mensagens do mundo o tempo todo. E isso é muita pressão, né? É muito difícil a gente conseguir ser mãe e assim, curtir, né? Se deleitar com isso, se entregar o prazer de ser mãe, porque eu acho que o livro, essa mensagem traz muito isso, né? Ser mãe para ser assim, muito prazeroso, né? Por que que tá difícil a gente se conectar com esse prazer, né? E eu tô num momento, assim, né, pessoal, de achar que tudo de ruim sei lá, o patriarcado, né? E talvez por isso também eu estou me remetendo a isso agora. Obrigada, Thaís. Ari, você está falando? Ai, agora eu tô aqui, consegui chegar em casa. Eu passo por um lugar que não pega o celular.
Então cortou, mas eu queria dizer que recentemente a gente estava num encontro de família e, e aí o pessoal estava elogiando meus filhos em detrimento dos filhos de outra, de uma prima, assim. E aí eu fiquei observando aquilo, né? E de repente, em algum momento, meu marido falou assim: o mérito é todo dela, né? O mérito é todo da Harise, ela, né, trabalha para isso. E aí eu fiquei assim, gente, eu esperei muito isso. Só que nesse momento veio num lugar de solidão imenso, né? Porque se o mérito é todo meu, significa que eu tô sozinha, não é? Que eu faço tudo, né? Que eu faço todas as demandas. Tipo um troféu abacaxi, assim, né? E foi ruim, claro, né? Assim, esse lugar e tal. E ao mesmo tempo foi bom, no sentido de eu perceber que eu já não estou mais nesse lugar, né? Que eu já não estou ocupando esse lugar de que eu quero esse elogio, assim, eu quero esse mérito. Então, quer dizer, agora parece que isso foi em dezembro, né? Então, eu senti que a partir daquele momento eu estava aberta também para receber apoio da rede de apoio, né? Que aí eu também comecei a falar sobre isso, né? Sobre estar sozinha, né? Sobre porque eu não sei para vocês, mas criar, né, gestar, parir, criar é um movimento de evolução, né? Então não tem como fazer isso sem ir para o autoconhecimento. Não dá, né, para fazer esse descascar assim, se descascar, né, em várias camadas emocionais, descobrir seu padrão, seu funcionamento. Então é isso, né? E você vê uma pessoa super próxima, né? Meu companheiro, divido minhas questões, né? Trago coisas assim para ampliar a visão, né? Mas não sei, parece que santo de casa não faz milagre, né? Então é isso, né? Muito intenso mesmo. Mas está muito bom o grupo, viu? Queria muito agradecer de novo, assim, que embora não estou conseguindo estar aqui ativamente, estou ouvindo nos meus momentos, digerindo tudo isso, e, e a gente precisa se unir mesmo, né? Precisa estar junto, precisa conversar disso, né? Porque parece que o outro não entende, né? Não sei, parece que é um trabalho bem de formiga, e conforme a gente vai conquistando esse espaço interno, parece que a gente também aí sim vai se abrindo para ter força, ter uma voz de força, né? Eu observo isso, né? É isso, gratidão, viu? Obrigada, Ari. Hum. Eu, nossa, eu tô assim, hoje tô numa energia mais para cima, gente. Não é todos os dias, mas hoje eu tô. E hoje eu tava assim, né? Eu fui lá para o FRJ com o meu filho, fui acompanhar o Mateus, que eu fui lá ter uma reunião e eu fiquei lá a fazer outras coisas, a passear com o João Salvador. E aí estávamos vindo de ônibus, e aí eu estava assim bem animada de explorar, né, a vida na cidade, de conhecer lugares novos, fazer uma coisa nova para mim, né? Não era estar em casa sozinha com o meu filho. E aí eu tava comentando, porque a educadora do meu filho, ela diz que faz umas colónias de férias, acho que foi isso. E que leva as crianças para ver museus, que é só coisas fora, na rua, né? Assim, fazer coisas na rua, museus, isto e aquilo. E que levava para Paquetá. E eu estava assim, de repente, tive assim um rasgo de alegria. Eu disse assim, caraca, nossa, nós somos mesmo os pais muito, muito legais, porque a gente já foi para Paquetá, nós vamos ir um monte para os museus. Eu, pequenino, com muito, 3 meses já tinha ido a um museu. E a gente faz muita coisa com muitas pessoas, assim, tentamos estar muito também nesse lugar de exploração, não ficar assim,
em casa, e assim, nós vemos sempre realmente os pais mais legais do mundo, e ele é o filho mais legal do mundo. E eu caí nessa armadilha, né? Da comparação, né? De comparar e de ver. Mas eu fiquei numa alegria interna que era perceber que eu estava fazendo uma coisa que para mim é muito importante, né? E que estou a dar uma referência ao meu filho de coisas que para mim são muito importantes. E que ele mais tarde, ele pode dizer que isso não é importante para ele. Mas pelo menos eu tentei. Eu tentei lhe passar muita diversidade. Sei lá, a gente já realmente tentou já experimentar coisas novas nós. Primeira vez que eu fui a uma peça de teatro, ele era muito pequenino, ele nem um ano tinha. E eu fui lá, disse, vamos à peça, e eu nem sabia se ia dar certo, se não ia, mas nós estávamos ok de tentar, de passar como vocês diziam, o mico, né? A vergonha se eu começasse lá aos berros no meio da peça e nós tivéssemos que ir embora. Que é uma coisa que às vezes eu sinto, se eu não tivesse em parceria com o meu companheiro, eu acho que não era capaz. Mas como é tudo muito em parceria, eu digo, não sou sozinha, né? Não sou eu só a passar mico. Tem um outro que está ali a apoiar, assim, certas loucuras que se calhar não são, mas que parecem loucuras à vista de muitas pessoas. E aí eu estava refletindo sobre isso, assim, eu senti muita alegria de estar numa parte, não em tudo, né? Porque tem lugares que eu realmente não, ainda estou a descobrir, mas em muitas coisas eu estou indo para um lugar que não é um padrão que eu vi. Eu estou quebrando um padrão, né? Estou fazendo uma coisa que para mim é muito verdadeira, que é explorar a vida. A vida, e com o meu filho. E se eu não tiver idade, não tem. Se eu tiver, tem. E está tudo certo. Porque eu só vou saber experimentando. Que eu acho que é uma coisa que também a sociedade impõe muito, né? Idades para, experiências para, põe tudo nas caixinhas e me irritam muito essas coisas das caixinhas, gente. Fico muito irritada com coisas de caixinhas. Enfim, divaguei um pouco, mas é isso que eu queria trazer. Mas eu fiquei pensando aqui, ouvindo a Aris e a Joana, que é curioso como assim, viver a mercê desse julgamento, mesmo quando o julgamento é positivo, já é meio nefasto para a gente, sabe? Porque eu acho assim, quando você chega e ouve alguma coisa tipo, nossa, seu filho se comportou muito bem, parabéns. Né? A gente pode ficar assim, legal, mas também é uma certa pressão do que, no sentido assim, e se ele não se comportasse? Então, a culpa é toda minha. E, e aí eu me lembrei também, quando a Joana falou de teatro, assim, né? Eu lembro de um dia que eu também era muito disso, de querer ir para o mundo com meu filho, mostrar para ele o que eu acho que tem de belo no mundo, porque, assim, para mim, de um lugar meio, sei lá, não sei se eu chamo de filosófico, mas eu guardo para mim, assim, que a razão da gente ter um filho, a razão nobre da gente ter um filho, é meio que a gente achar que a vida é uma coisa muito, assim, grandiosa, muito mágica, a ponto da gente querer dar isso para alguém, né, e inserir esse alguém nesse mundo, sabe? Então, para mim, tem muito valor isso de mostrar, de fazer coisas para o meu filho, e mostrar o que eu acho que tem de belo mundo para ele. E aí, quando eles são bebezinhos, né, era até, de certa forma, mais fácil. E eu lembro que uma vez eu fui com o Otto... Não, só ouvir. Não. Uma vez eu fui com o Otto com 10 meses para a França. E aí as pessoas me acharam meio doidas, né, de pegar um avião sozinha para a França, porque eu tenho uma família adotiva lá. E, enfim, foi legal, né? Fomos. E aí eu lembrei bem de uma situação assim que eu acho que é bem exemplar disso, que eu fui com o Otto para como se fosse um concerto.
dentro de uma escola de música, porque tem é como se fosse um primo, assim, mais novo, que faz uma escola como se fosse, assim, um ensino médio Cefet, só que, na verdade, para música, né? Você faz um ensino médio e uma formação como músico, e aí ia ser tipo a opção dos alunos que estavam fazendo, acho que, as coisas do Debussy, e aí eu fui com essa tensão enorme de estar com um bebezinho de 10 meses, pensando se ele fizesse barulho, se ele chorasse. E aí, eu lembro que ele dormiu e ficou com a bochecha colada na minha, assim, o que era muito meigo, mas ao mesmo tempo eu fiquei congelada naquela posição, sei lá, 1 hora, eu estava completamente quebrada, sabe? E tensa, né, o tempo todo, né, com a possibilidade dele chorar e eu ter que sair correndo e as pessoas ficarem bravas. E aí eu lembro que quando acabou, alguém veio me dar um parabéns assim, nossa, mas parabéns, ele se comportou melhor do que muitos adultos que dormem e roncam aqui dentro. E, e aí era isso, né? Ao mesmo tempo assim que eu fiquei feliz de estar sendo bem-vinda, né? De estar sendo aprovada, mas justamente assim, existir esse julgamento, por mais que ele seja positivo, já é uma pressão para a gente, né? Já é uma fonte de tensão, né? Acho que o que a gente gostaria era de sentir que nossos filhos são bem-vindos e que há compreensão no mundo para a infância, né? Tolerância com a infância. Olha, tô achando tão interessante ouvir tudo isso, porque para mim chega como uma comprovação, uma evidência da nossa necessidade enquanto indivíduo, do grupo. Nós somos seres sociais, não tem como fugir disso, a nossa natureza. Nós somos seres sociais, formadores de cultura, a gente se encontra, a gente quer estar junto com gente. Biologicamente, a gente procura o outro, né? Então, a gente é um ser que se procura, que quer estar junto. E é muito importante o meio, é muito importante o grupo para o indivíduo. Por isso que na parte do livro, quando ele fala era bom para todos, eu acho que esse todos, eu acho que tem uma chave essencial ali. Se é bom para todos, claro que vai ser bom para a mãe, claro que vai ser bom para o bebê. E olha que interessante, que nem a história que a Harise trouxe você também, Thaís, aquela coisa assim, esse medo de estar com meu filho no grupo, porque eu sei que eu estou sendo observada, eu sei que eu estou sendo julgada, eu sei que eu estou sendo analisada, e meu filho também, meu filho, meu precioso, meu tesouro, já está sendo julgado e analisado por esse grupo, se ele vai ser uma boa criança ou não, se ele vai se comportar bem ou não. E mesmo que agora você receba o aval, nossa, ele se comportou bem, parabéns, a próxima reunião que você for, você já vai com essa pressão. Puxa, será que ele vai se comportar bem de novo? E se ele não se comportar, o que as pessoas vão falar de mim? Vão pensar do meu filho? E o que a gente está expondo, né? As crianças a essa pressão também, a esse julgamento do outro, né? Em termos energéticos, emocionais, que seja, né? Então, então é sempre esse lugar. Poxa, se o meio ele é importante para mim, oh, João Salvador, oh, fofucho. Se o meio é importante para mim, de fato é, qual meio que eu estou indo que cuida de mim e do meu filho? Não que eu vá excluir alguns grupos, não que eu vá me fugir, não que eu vá ficar isolado, mas no mínimo, eu acho que o movimento saudável é começar a criar consciência do que está acontecendo. E, e, e apesar do julgamento externo, não deixar esse julgamento chegar aqui, sabe? Não fazer. Eu sei que o meio vai julgar, eu sei que eu estou sendo analisada, eu sei que eu estou sendo observada, mas é sobre ele. É sobre ele. Como a Joana disse, se eu estou bem, meu filho está bem, né? Se eu me nutro, eu consigo nutrir outro ser. Então, de uma certa forma, em termos de autoconhecimento, como a Harise trouxe, e autoobservação e cura, é começar a criar uma convicção que faz uma barreira para qualquer tipo de julgamento. Porque, meu, tanto faz o que você pensa, eu deixo de pensar se meu filho vai ter classificação bonzinho para você ou uma criança mal educada para você e eu vou ser taxada como uma mãe relapsa. Isso, não faz a menor diferença para mim. Não me importa, não me importa, não me importa. E pronto, sabe? E começar a criar essa convicção interna, essa força interna, essa força interna.
E óbvio, eu ainda preciso do meio, mas eu me sujeito a alguns meios que eu sou obrigada, mas vou escolher aqueles meios que me nutrem, que vão fazer sentido para mim. Então, por que que eu acho que é bom estar aqui entre a gente, falando essas coisas? Porque é um grupo que nutre. É um grupo que fala assim, não, vem criança, vem, não tem problema, pode vir, é bom que venha, somos nós, é isso. E quantas de nós, para entrar aqui, fica meio assim, puxa, olha, eu estou com meu filho, desculpa, pode ser que atrapalhe, porque a gente está condicionado a se justificar o tempo todo e já pedir desculpa caso a criança seja criança, né? Então, eu acho que isso é uma transformação. Isso é uma transformação não do meio, mas começa uma transformação dentro de mim, do quanto eu permito que esse meio dite o meu sentir, o quanto eu permito que esse meio defina o que eu devo me sentir enquanto mãe naquele grupo. Tem uma frase de um amigo meu que ele disse assim, eu falei assim, puxa, quem se importa, né? Ele falou, olha, quem se importa, importa, e quem não se importa, não importa. Eu acho que é bem isso, assim, sabe? Obrigada, Priscila. Você trouxe uma coisa também que hoje eu observei, que eu achei bem. Quer dizer, já observo há algum tempo, mas hoje veio muito claro para mim. Eu estar, por exemplo, naquele espaço, é uma sala, né, onde o Mateus tem lá o gabinete dele e mais professores e outros alunos. Aí eu vi, aí eu vi que o João Salvador, né, estava naquele espaço. E uma coisa que eu percebi é que uma criança num espaço muda o espaço. E eu fiquei muito impressionada como as pessoas interagem, né? E ficam alegres e elas. E eu realmente houve lá uma hora, começou a fazer um monte de barulho lá na sala do Mateus, e eu estava assim, caraca, eu vou trabalhar. Internamente eu pensei isso, mas depois também pensei, cara, isso também está muito sossegado aqui, está muito sério. E eu vi isso como muito positivo, assim, uma criança num espaço que às vezes é de adultos, que é muito chato até, e muito certinho, ele traz uma vida que aquele espaço não tinha antes. Então eu sinto, e eu senti uma grande abertura das pessoas a interagir com ele, achar importante a presença daquela criança, daquele bebezinho ali naquele espaço. Então, às vezes é assim, é a forma como a gente mesma está internamente, né? Se eu estiver realmente muito estressada, achar que eu estou fazendo barulho, eu vou passar isso, né? Mas se eu realmente estiver tranquila e disser, não, meu filho também tem espaço neste espaço, ele também é válido num espaço que, né, ele veio para uma universidade onde não tem nada de crianças. Mas assim, eu estava bem tranquila, eu estava lá a passear com ele, a mostrar tudo, e eu via como as pessoas interagiam de forma muito positiva, né? Eu vejo que é isso, assim, alguém tem que fazer esse movimento de romper uma coisa que nunca foi feita e ver o que é que acontece. Às vezes não é muito positivo, mas outras vezes até pode ser surpreendente. E eu hoje senti essa surpresa, assim, como um bebê muda a energia das pessoas à sua volta. E acho que essa é uma das grandes revelações de quando eu comecei a dizer que eu estava grávida. Percebi o meu mundo a ficar muito mais bonito à minha volta e as pessoas todas muito felizes de que vinha um bebê aí. E eu assim, caraca, ele já está. Este ser ainda não nasceu. Pois, exatamente. Este ser ainda não nasceu, já está transformando o mundo de dentro. Então, acho que às vezes tem assim. Ver efetivamente, né, o impacto que tem uma criança no mundo. De um lugar mais neutro. Tem as nossas histórias, porque às vezes vem também a nossa emocionalidade, que se calhar é só uma história, né? Não sei. Experimentar, acho que é mais experimentar.
Eu fiquei pensando aqui em uma coisa, um pensamento para compartilhar com vocês, gente. E, eu fiquei com a sensação, assim, que infelizmente, essa nossa sensação está sendo, dos nossos filhos estarem incomodando, né? E as pessoas reclamarem disso, julgarem, ela aumenta conforme a criança cresce. Eu não tinha essa dimensão, né? Eu lembro que hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, era tão melhor quando meu filho era um bebê, ele era amado, até pela pessoa aleatória na rua ali da esquina, que olhava para ele e tipo, dava um sorriso, né? O bebê tem esse desejo cativante de iluminar o mundo, e eu tinha essa sensação, né? Que todos os meus amigos amavam ele. Enfim, e aí ele foi crescendo, e aí eu fui tendo essa dimensão, assim, né? Que é muito mais fácil que amem um bebê do que amem uma criança, sabe? Acho que conforme eles vão virando criança, e aí surgem os comportamentos desafiadores, os rompantes, né? Os transbordamentos emocionais, as dificuldades de impedir ele de fazer o que não pode ser feito, ou colocar ele para fazer o que precisa ser feito. E aí eu fui tendo bastante, assim, essa dimensão da intolerância do mundo, sabe? E isso me trouxe um sentimento de solidão, que eu lembro que eu não tinha quando o meu filho era um bebezinho. Eu tinha a sensação que isso é sempre muito legal, eu levar ele para um encontro de amigos, para qualquer coisa, sabe? Para uma viagem, me hospedar na casa de alguém. E aí, sei lá, eu acho que talvez eu deva ter começado a sentir isso quando ele tinha uns 2 anos e meio, quando eu viajei, fui me hospedar na casa de uma tia, assim, e, nossa, foi bem intenso, assim. E é curioso isso, né? Porque eu acho que conforme eles crescem, eu acho que no aspecto materno, eu sinto que a nossa solidão se intensifica, sabe? Por outro lado, eu acho que a gente começa a ter mais oportunidades de ter esse nosso tempo e o nosso espaço, né? Hoje, por exemplo, eu viajei, eu fui para uma vivência na Chapada no feriado. Isso eu nunca poderia fazer. Quer dizer, talvez pudesse, né? Mas, enfim, não se encaixava na minha vida quando meu filho era um bebezinho, e agora, né, se encaixa, eu vou lá e vivo isso. Mas eu sinto que no aspecto da maternidade, eu me sinto mais solitária hoje do que eu me sentia quando o meu filho era um bebezinho. Bom, caiu uma ficha agora aqui para mim ouvindo você, Thaís, porque meu filho está com 10 anos, né? E aí eu fiquei me perguntando como que está sendo isso para mim, né? E ele não tem, lógico, os comportamentos que ele tinha, né, quando bebê. Ele sempre foi uma criança muito intensa quando bebê, de ter rompantes. Certamente, se eu tivesse ido por uma pedagogia tradicional, ele teria sido medicado. Isso não tem dúvida, porque ele era sempre muito intenso, ainda é, de uma outra forma, de energia mesmo, né? Muita energia. E com muita dificuldade da gente, enquanto pai e mãe, poder dar os contornos, né? E hoje ele é uma criança muito falante e que gosta de brincar de ser adulto. Então, ele gosta de interpretar, ele é filho único, então ele interpreta ser adulto. E aí ele entra nas rodas de conversa e conversa de igual para igual, como um mini adulto, assim. E nesse contexto ele fala algumas coisas né, que não é o, enfim, que não é, que, enfim, ele não tem a mesma, né, a mesma desenvoltura de adulto. E eu fico assim, às vezes, querendo, eu sinto para mim um impulso
de querer salvá-lo dele, assim, sabe? Quando ele começa a se atrapalhar nas narrativas e eu estou entendendo do que ele quer falar, aí eu percebi um impulso de querer completar as frases dele, de querer explicar para as pessoas o que é que ele quis dizer. E às vezes ele fala umas coisas que eu fico com vergonha, ele me põe em situações que eu fico morrendo, eu fico realmente de maus lençóis algumas vezes, assim, sabe? Porque ele quer às vezes ele quer inverter o papel e quer ser meu pai, quer ser meu marido, sabe, umas coisas assim loucas que acontecem. Então, eu passo por algumas situações assim que eu falo, "Ai, gente, que vergonha, que vergonha." Aí quando eu penso, eu falo, gente, quem achar que o que ele falou precisa ser levado a sério, achou o que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Mas o primeiro impulso é de querer desdizer, querer arrumar a situação, ou querer me justificar, ou querer explicar ele, sabe? Então, mesmo com 10 anos, é uma outra forma, mas é mais do mesmo, esse lugar de parecer que somos perfeitos de acordo com o aval, né? De acordo com o conceito do que é ser uma boa mãe ou uma boa criança e como que deve se comportar na sociedade, né? Enfim, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso não acaba. Eu acho que não acaba. Eu acho que não acaba. E depois vai vir outra fase, né? Acho que vai vir outra fase, outro contexto. É. E eu acho que, no fundo, é sempre esse lugar do medo de ser julgada uma má mãe, né? Uma mãe que a gente precisa dessa validação conforme o comportamento do filho. E o comportamento do filho é conforme o que se espera para ser um mini adulto perfeito, sempre, assim, né? Obrigada, Thais. Me caiu uma super ficha, assim, do meu impulso de também querer arrumar as coisas, assim, para também ser validado como uma boa mãe. Eu acho que ficou muito forte isso, assim, esse lugar nós queremos encaixar, né? Nós adultos queremos nos encaixar num lugar onde nós não nos encaixamos e aí as crianças vão junto, né? E aí num bebé é mais fácil não se encaixar, porque ele ainda está naquela fase em que, né, ele está muito aberto, está ali hipnotizando as pessoas para lembrarem o que é um ser puro. E depois uma criança, um adolescente, já começa a trazer outros questionamentos, né? Porque já se espera que ele se encaixe em alguma coisa, em alguma realidade que as pessoas têm na cabeça. E aí eu acho que é isso, assim, como é que a mãe e o pai, né, ancoram essa bandeira de, olha, não espero que o meu filho se encaixe aqui. E eu lembro-me, agora desouvindo, eu lembro-me, tinha um amigo meu da primária, que é o Zé Pedro, ele tinha assim, ele tinha óculos fundo de garrafa, tinha cabelo comprido, e ele era muito à frente, assim, do seu tempo, né? E ele era super confiante, e a mãe dele é uma mulher que eu admirava muito. Eu era pequenininha, né? Então imaginem como eu admirava uma mulher já. Eu via nela como ela apoiava aquele filho a ser muito confiante, que se calhar, como a outra mãe, ele seria mega traumatizado por conta do físico e da forma como ele era, mas ele era muito diferente, porque aquela mãe era muito diferente e ela estava nem aí para o que os outros pensavam. Ela vestia roupa ao contrário, ela vestia as camisas ao contrário, sei lá, ela era muito à frente e eu admirava muito, né, ela, assim. E eu fico pensando nisso, assim, quanto a gente tem coragem, né? Eu acho que os nossos filhos, eles nos dão os desafios que a gente precisa de olhar para dentro, né? Eles vêm, eu já disse isso algumas vezes, eu acho que eles põem as nossas maiores sombras e também as nossas maiores luzes, né? Não é só as sombras, mas as nossas maiores luzes. E isso talvez seja muito doloroso para nós adultos ver, quando a gente não tem essa estrutura emocional de dizer, olha, caraca,
isto é o meu filho, a espelhar uma coisa que eu tenho vergonha, né? Ou que eu não quero ver, ou que eu própria tenho preconceito sobre isso. Então eles vêm, eu acho que eles vêm para mudar o mundo. E começa, né, por quem eles escolheram para mãe. Né? A minha ginecologista lá de Portugal, ela diz, olha, o teu filho escolheu-te como mãe e és a única mãe dele. Só há uma mãe. Né? Uma mãe pode ter mais do que um filho, mas um filho só tem uma mãe. E então ele escolheu-te, ele é o teu mestre. Teu mestre. E eu olho para isso assim. E imagino que tenho ainda muito para aprender. Porque é isso, cada idade, cada fase, vem coisas novas. E eu assim, eu pensar... Eu estava até no grupo da parentalidade, estava assim a ouvir, no grupo de parentalidade acho que o João Salvador é o mais novo, então estava a ouvir assim alguns pais de crianças de 5 anos. E eu estava assim, acho que o meu filho não vai fazer birra, não vai fazer nada. Mas aí eles pensavam assim, não, mas ainda não é a idade, né? E eu assim, claro, né? Porque começa a vir mais vontades, começa a vir mais. Eu vejo ele, já grita muito mais, já fala muito mais alto, já bate o pé, então assim, é isso, ele vai desafiar as leis da gravidade e as leis da maternidade e da sociedade a todo instante, né? Nossa, você falou uma coisa que eu lembrei, uma coisa que eu quero muito contar, que é da experiência que eu tive lá na Fundação Casa Grande. Vou contar para vocês um pouquinho, apesar de acreditar. Porque assim, eu fui viajar recentemente, eu fui para Nova Olinda, ali no Ceará, né, na região do Araripe, e lá tem uma fundação chamada Fundação Casa Grande, que é um lugar em que as crianças vão para ter uma interação, né, uma integração. E nesse lugar tem atividades profissionalizantes, como fotografia, cinema, produção cinematográfica, uma rádio interna, tipografia, teatro, bibliotecas, videotecas, gibitecas, enfim, é um lugar assim, muito rico e que a criança entra e ela aprende como fazer aquilo, e aquilo é gerido pelas próprias crianças. Então, a que sabe ensina aquela que está chegando, independente da idade. Se a que sabe é mais nova do que aquele que está chegando que é mais velho, ele vai ensinar quem é mais velho. Mas eles fazem de um jeito onde quem passa por essa experiência se apropria de uma capacidade de fazer as coisas. E essa apropriação da sua capacidade traz uma força interna nesse ser de que, poxa, eu sou capaz de fazer qualquer coisa no mundo. O que mais me impactou nisso é muito disso que a Joana trouxe, que as crianças elas vêm também com esse lugar de transformação, né, de mundo, transformação da vida, enfim. E a gente percebe, a gente ouve relatos que as crianças que estão vindo com uma força diferente. Então, as crianças não se submetem àquilo que não tem coerência. Então, se a gente repete uma forma de educação que não é mais coerente, as crianças não vão se comportar como a gente se comportou, porque elas estão vindo realmente de uma maneira meio diferente, assim. E nesse lugar, por elas terem tido um espaço validado pelo adulto e seguro pelo adulto, para que elas possam criar livremente e produzir coisas livremente e experimentar seus acertos e seus erros livremente, com um certo contorno do adulto. Isso transformou vários adultos em adultos muito potentes. Então, essa casa existe há mais de 30 anos. E as crianças que saíram de lá já estão com seus filhos lá, né, nessa mesma casa. E são adultos com uma segurança, com uma força de realização. São adultos que estão abrindo caminhos que não existem no mundo. São adultos que estão criando novas possibilidades de atuação no mundo, porque eles acessaram na sua infância esse lugar de apropriação da força interna que existe em todo ser humano. E foi muito interessante vivenciar isso e poder ver que é possível realmente isso acontecer, né? Isso que eu queria trazer antes que eu esquecesse. Então, estamos a 1 minuto das 7h30. Eu queria trazer um aviso, uma
uma divulgação de um espaço, antes de fechar, de um espaço que eu e a Priscila vamos amparar, muito por conta destes encontros, e especialmente o último encontro, né, que a Jéssica nem está aqui mais, mas que a Jéssica trouxe uma fala bem potente na última semana, há 2 semanas atrás. Nem sei se vocês já viram a gravação, e isso nos fez refletir, na verdade, hoje também com a fala da Thaís também me levou para esse lugar, né, de um espaço para além desse, que este é o grupo de estudos do livro, mas vêm muitos temas, não é? Aqui a gente acaba lendo uma página ou 2 e já estamos indo para muitos caminhos. Então nós sentimos a necessidade de abrir um espaço, que é uma work talk, vai ser no dia 7 de julho, não, 4 de julho, desculpa, 4 de julho, também achámos muito simbólico. Vai ser um espaço para mulheres e homens que fazem perguntas perigosas, né? E é sobre estas perguntas que a gente tem estado a levantar aqui, que nos levam para lugares talvez que a gente ainda não tinha visto, olhado, sentido, pensado antes. E eu vou divulgar lá no grupo, eu ainda preciso de fazer o link de inscrição, mas hoje, em princípio hoje ou amanhã, eu já coloco lá no grupo, mas queria anunciar em primeira mão para vocês que estão aqui, que esse espaço vai acontecer. Vocês já sentirem, vai ser muito bom ter-vos connosco. Nossa, como que vai ser esse espaço, Joana? Vai ser um É online. Não, eu fiquei confusa. Ah, é online. Online. É tipo, vai ser uma hora e meia, provavelmente, né? Acho que não é mais do que uma hora e meia. A gente chama Work Talk, porque não é um espaço em que vocês vão ficar caladas e nós vamos falar, não. É uma interação, vão ter dinâmicas, mas é com este tema, né? Assim, é uma provocação a nós irmos olhar mais profundamente para coisas que ainda não fomos capazes de olhar. E eu vou anunciar lá no grupo. Meninas, eu posso passar uns minutinhos para dividir com vocês um certo insight que eu tive agora na nossa conversa? Eu fiquei pensando assim que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não passar toda essa nossa necessidade, né, de ser bem avaliada, bem julgada, sei lá, de não passar isso para os nossos filhos naquela forma assim meio antiga que as pessoas falavam, né, que os filhos têm que honrar o pai e a mãe, que têm que dar o orgulho ao pai e à mãe, sabe? Eu pensei agora assim, como eu acho que isso, que essa história, né, do filho que tem que honrar o pai e a mãe, dar orgulho ao pai e à mãe, não é uma extensão, né, do filho abraçar para si essa nossa necessidade de ser bem avaliada e nortear a vida dele. É por isso, né, eu não quero que isso aconteça com o meu filho de jeito nenhum, né, então, assim, eu tenho que estar muito vigilante para não permitir que isso aconteça. Thaís, exatamente. Obrigada. Celebro. É isso aí. Eles têm as suas próprias escolhas. É isso. Mas alguém quer trazer mais alguma coisa? A Ari está ali. Ah, tem que ver. Também. Ai, fofura. É muito fofo. Então é isso, mulheres. Não há mais nada a ser dito por agora. Nos vemos daqui. Tu quer dizer? Sim. Vem cá. Daqui a 15 dias estamos aqui de novo. E acho que 4 de julho é antes, será? Nem sei. Agora fiquei. Não, é depois. Vai ser depois. Estás sem som, Priscila? Não, estou com som, Ah, que me tá. um pouco lenta. É daqui a 3 semanas. Então ainda vamos ter um encontro antes. Boa. Então é isso. Beijos.
Obrigada, mulheres. Obrigada. Boa noite. Boa noite.